Olá, sejam bem-vindos. A aula é sobre PG. Nessa primeira aula, nós vamos conceituar PG. O que é uma PG? Se quiser, anote aí. É uma sequência numérica em que o quociente entre um termo qualquer e o seu antecessor é uma constante. O que é quociente? É o resultado da divisão, não é? Então, veja lá. Vou te dar exemplo aqui. Por exemplo, a gente escreve uma sequência assim: 20, 10, 5, 2,5, por exemplo. Por que eu coloquei ponto e vírgula? Porque tem um número aqui que tem vírgula, para não confundir, né? Então veja, eu tenho aqui 4 números em sequência. Essa sequência é uma progressão geométrica, por quê? Porque se eu pegar cada termo e dividir pelo antecessor, eu vou ter uma constante. 10 dividido por 20 é meio. 5 dividido por 10 é meio. 2,5 dividido por 5 é igual a meio. Porque você está vendo que 10 é metade de 20. Na divisão tem que dar meio. 5 é metade de 10. 2,5 é metade de 5. Tá? Então veja, essa não apareceu aí uma constante? Essa constante é representada pela letra Q de quociente. Então, quanto deu? Deu meio ou 0,5, tanto faz, não é? Esse valor, essa constante, é chamado razão. Razão da progressão geométrica, representada pela letra Q. Nessa progressão geométrica, nós temos 4 termos. O que são termos? Os números da sequência. Então eu chamo aqui de A1, A2, A3 e A4, ou seja, primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Os termos do PG, assim como de uma PA, são representados por A minúscula. Tá? Tá entendido até aí? Então, se você tem uma sequência de números, dividiu um termo qualquer, dividiu o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, não deu constante, então não é PG. Mas se tem 3 termos e você encontra uma razão, você encontra uma constante, você já pode concluir que é uma PG. Tá? Sobre a razão. Vamos lá. Razão maior que 1. Razão maior que 1. Se a razão é maior que 1, a PG é chamada PG crescente. Crescente, tá? Por exemplo, a PG 5, 10, 20, vírgula, vamos dizer que seja uma PG infinita. Você está observando que os termos estão crescendo. Isso acontece porque a razão é maior que 1. 10 dividido por 5 é 2. 20 dividido por 10 é 2. Então aqui você tem uma PG crescente. A razão é 2. Sempre que a razão for maior que 1 é crescente. Tá? A razão igual a 1. Se a razão é 1, a PG é chamada PG constante ou estacionária. Estacionária. A PG constante ou estacionária, a razão é 1 porque os termos são iguais. Por exemplo, uma PG assim, -3, -3, 3 negativo, né?
3 negativo, infinito. Quanto que é a razão aqui? É 1, porque 3 negativo dividido 3 negativo dá mais 1. Então a PG constante ou estacionária, os termos são iguais. Beleza? E se a razão estiver entre 0 e 1? Você está vendo que nós estamos percorrendo a reta numérica? Maior que 1, igual a 1, entre 0 e 1. Razão entre 0 e 1. Diferente de 0, diferente de 1. Não pode ser igual a 0 nem igual a 1, porque igual a 1 já vimos ali. E igual a 0 não existe, nós vamos ver agora mesmo. Então, por exemplo, razão entre 0 e 1, eu posso escrever, por exemplo, o que poderia ser? Por exemplo, 1 meio, 1/4. O que você está observando? Esses números estão decrescendo, estão diminuindo. Aqui nós temos realmente uma PG decrescente. Então, se a razão está entre 0 e 1, a PG é decrescente. Os termos decrescem. Tá? E 0. Razão igual a 0 não existe. Pensa bem. Eu vou dividir. Pensa um pouquinho. Existem dois números reais diferentes de 0 e que o quociente deles dá 0? Não. Se o numerador é 0, tá? Aqui um número diferente de 0, né? Se o numerador é 0, isso aqui dá 0, concorda? 0 sobre 0 não existe, é indeterminação. Então não existe PG com nenhum termo igual a 0. Imagina comigo, você tem uma PG assim, 3, 0, mas não sei o que. Não existe isso, tá? 0 dividido por 3 dá 0, beleza. Mas e o outro número que está aqui? O outro número que está aqui, o terceiro número, n dividido por 0, isso aqui não existe. Entendeu? Então não existe nenhuma progressão geométrica que tem um elemento, um termo igual a 0. Não existe razão igual a 0. E se a razão for negativa? Existe? Existe. Razão negativa existe. Por exemplo, uma PG assim, 2, 4 negativo, mais 8, 16 negativo, e assim sucessivamente. Essa PG, a razão é quanto? Menos 4 dividido por mais 2 é menos 2. Essa razão é o que? Negativa. Ela é chamada de PG oscilante. Mas ela pode ser chamada também de alternante. Oscilante ou alternante. Eu não estou escrevendo a palavra inteira, né? Mas você lembra, né? PG oscilante ou alternante. Oscilante. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ou alternante, os sinais são alternadamente positivo, negativo ou o contrário. Primeiro pode ser negativo, segundo positivo, não importa, tá? Então, pessoal, estão aí o conceito de progressão geométrica. Vou repetir, é uma sequência de números em que o quociente entre um termo qualquer e o seu antecessor vai dar sempre uma constante. Essa constante é chamada razão da PG, representada pela letra Q da palavra quociente, resultado da divisão. Pessoal, esse é o primeiro vídeo. O segundo nós vamos falar sobre uma propriedade importante das PGs, a propriedade da média geométrica. Tá? Então é isso, peço que se inscreva no canal, por favor. Beleza? Um abraço do Itamar. Tchau, tchau.